nessa palavra de Deus que Ele é bom. Aleluia. Deus é bom todo o tempo. Em todo trabalhar em nossa vida. Porque Ele é autor da nossa vida. Aleluia. Ele que escreveu os nossos dias. Nesse momento eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias. Aleluia. No livro de Samuel. 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel. Aleluia. No capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sumo sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Amém? Podem sentar. Aleluia. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre uma serva de Deus chamada Ana. Essa serva de Deus era muito sábia, temente a Deus. Mas antes de começar no texto principal, que é sobre a oração, vamos voltar um pouquinho para conhecer quem era Ana e o que a motivava a orar, porque ela era temente a Deus, porque ela amava e colocava tudo diante do Senhor. Vamos na introdução aqui. A gente tem que começar. Vocês não precisam se levantar para ler comigo. No versículo 1. Vamos conhecer um pouquinho o tempo em que ela viveu. Qual era a época, quais eram os conflitos. No livro de Samuel, ele começa num momento crítico da história de Israel. Naquela época, Israel estava em crise espiritual e político, no qual não havia temor a Deus diante dos sacerdotes que auxiliavam na tenda de Siló, que também é conhecido como templo, mas era uma tenda. A Bíblia relata em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 17, que era rara a manifestação divina, através de orações e revelações. Os sacerdotes Ofne e Finéias tinham práticas que eram abomináveis diante do Senhor. O caráter de ambos era duvidoso. E eles eram chamados pelo povo de filho de Belial, porque eles faziam tudo errado. Eles não obedeciam o Senhor, eles não reconheciam o Senhor. E o pai deles era o sumo sacerdote, o responsável pela arca da aliança, que estava estabelecida lá em Siló. Esse sumo sacerdote chamava Eli. E ele realmente conhecia o que era reto aos olhos do Senhor. Mas ele não repreendia os filhos, ele não corrigia os filhos. E ele também não destituiu do sacerdócio no qual os filhos eram encarregados. Sendo assim, ele era omisso, né? E conveniente com tais práticas. Logo, ele errava também. Isso é para vocês conhecerem um pouquinho como que era o tempo. E diante desse cenário, esse momento de transição da história, onde era um período dos juízes que estavam transitando para a monarquia, o texto apresenta em 1 Samuel, número 1, versículo 1 ao 19, uma família que também estava em crise. Dentre tantas famílias onde nessa nova geração não conheciam, cresciam sem conhecer Deus. Porque não tinham temor, porque não tinham exemplos. O propósito de Deus estava prestes a mudar toda essa história. É uma história linda, de fé, é uma história de romance, de fé, de gratidão, de temperança, de domínio próprio. É uma coisa linda, sabe? E agora a gente vai entrar no texto principal, onde nós vamos conhecer um pouquinho uma mulher de fé,
uma mulher temente a Deus, porém ela tinha uma amargura na alma dela. E isso atrapalhava um pouquinho, como ela ficava triste, o Espírito Santo, o nosso Consolador, não podia trabalhar. Então vamos para essa família. Eu vou ler aqui e depois eu vou explicar. Eucana e suas 2 mulheres. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf e Efrateu. Este tinha 2 mulheres. Um nome era Ana e o outro era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, em Siló. E estavam ali os sacerdotes de Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Cerrado a madre, ela era uma mulher estéril. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embranquecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho dessa situação. Eucana era um marido amoroso, ele amava a esposa dele. Ele casou com Ana, que era a primeira esposa, que era a esposa estéril. Ele amava a esposa dele. Ana era a primeira esposa estéril e Penina era a segunda esposa, também conhecida como concubina, que gerou os filhos e herdeiros de Eucana. Naquela época, era costume cultural o homem que se casava e daqui a um tempo descobria que a esposa era estéril, ele podia pegar uma outra mulher e ali garantir a geração dele. Isso se chama, o homem que casa com 2 mulheres, se chama poligamia. Nunca foi uma situação ideal aprovada por Deus. Era bem diferente do padrão, que se chama monogamia, que Deus havia estabelecido lá no Jardim do Éden, em Gênesis 2:24. Então vamos imaginar aqui, na nossa situação atual, uma mulher que namorou, noivou e planejou o seu casamento com sonhos, cheio de sonhos, e se casou. E depois de um tempo ela descobriu que não podia ter filho, era estéril. E logo naquela época, que era uma época onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não tinha direito de querer nada, numa época onde tinha essa cultura que o homem tinha que ter uma descendente, tinha que ter uma geração. Você imagina, ela está com uma família formada, com um marido que a ama, mas faltava filhos. E ele tinha esse direito. É o que ele fez? Arrumou uma outra esposa. E essa esposa gerou vários filhos para ele. Imagina como que era o cenário dessa família. Os conflitos por conta de culturas diferentes, por conta de costumes diferentes, por conta de educações diferentes. Imagina, e ainda a Penina, que era a segunda esposa, ela se revelou sendo rival.
Ela irritava excessivamente Ana, porque Ana era estéril, não podia ter filho. Aleluia. E Ana, por outro lado, era uma mulher de Deus. Ela aprendeu que ela tem que amar o seu próximo, tem que amar o seu inimigo, tem que amar o seu irmão. E por acaso a irmã dela mais próxima era a rival dela. Imagina como essa mulher já era uma mulher de oração. Porque sem oração a gente não consegue ter o domínio próprio. Ele faz parte do fruto do Espírito Santo. É verdade. E ela tinha que ter o domínio próprio, porque senão a casa dela virava uma bagunça. E o esposo dela a amava. A rival dela, ela tinha muitos filhos, realizou o sonho do marido dela também, né? Só que ela não possuía o amor dele. Então isso deixava ela como, né? E a Ana tinha que ser uma mulher sábia. Tinha que ter o domínio próprio para ter o domínio da situação da casa dela. Ela não podia entrar nesses conflitos em que Penina queria colocá-la. Mas, embora ela fosse agraciada, porque Ana, o nome dela significa favorecida. Imagina, nesse momento o nome dela significa favorecida, mas no momento em que ela era estéril, ela estava sendo desfavorecida e ela não entendia. Mas uma coisa linda, linda, linda que eu aprendi estudando essa palavra, ela nunca questionou o Senhor, porque ela aprendeu que tudo que Deus faz é bom. Ela nunca questionou o Senhor, mas ela tinha essa mágoa na alma dela. Então ela sofria com isso, ela sofria várias afrontas, ela não revidava, ela deixava o direito dela de lado, porque ela podia revidar, ela era a primeira esposa, mas ela preferia não fazer isso. Ela preferia manter a posição dela. Então, todo ano, era de costume de Eucana levar sua família todo ano para adorar o Senhor em Siló, que é onde fica a tenda, a Arca da Aliança. Então ele ia junto com toda a família cultuar e sacrificar ao Senhor. Ele ia sacrificar ao Senhor a porção dele e de toda a sua família. E na hora lá que eles subiam, estavam lá naquele momento de adoração, porque era um culto. Eles iam para agradecer ao Senhor por tudo que eles tinham, pela vida. E a família toda, imagina, pelo caminho, Penina já ia irritando Ana. Imagina, a gente vindo para a igreja e alguém nos irritando, falando o que nos falta, o que a gente não vai ter, o que é improvável, o que não vai acontecer. E Ana ficava triste, embora não revidava. Embora tudo que ela falasse de Ana não era o que a Ana esperava dela. Não era, a Ana não questionava o que estava acontecendo, por que Deus... porque quem fez isso foi Deus. Então, quando Deus faz, nós não questionamos. Mas ela sofria por causa da Penina, que a apontava, que a irritava. Então, ela já chegava para adorar o Senhor no templo triste, magoada. Ela chorava. Então, como que entra no templo para agradecer ao Senhor dessa forma? Mas a Penina fazia questão de deixá-la dessa forma. E Eucana, seu esposo, vendo isso tudo, ele tentava recompensá-la, para dizer a ela que a amava. Aleluia. E que isso não fazia diferença no amor deles. Então, na hora do sacrifício, na hora da adoração, ele pegava o sacrifício, repartia para Penina, segunda esposa, e para os seus filhos. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada. Era uma forma de recompensá-la pela falta que ela tinha, pelo vazio que ela sentia dentro da alma dela. Mas ele não entendia, era a forma que ele tinha de mostrar que amava, assim mesmo, do jeito que ela era. Que não precisava ter filhos, que ela amava tanto que não precisava ter filhos.
Só que ele não entendia, com a sabedoria dele humana, ele não entendia que esse amor que ele tinha por ela não ia substituir o que ela precisava. Não ia preencher o vazio que ela tinha. Então, Ana, ela, nesse momento, depois de vários anos se repetindo a mesma cena, se repetindo os mesmos sentimentos, Ana resolve se levantar. E aí nós vamos começar o texto principal. O que a Ana fez? Ela fez o que ela sabia melhor. O que ela sabia melhor. E ela falou com quem podia resolver Aleluia. a vida dela. Verdade, aleluia. O que ela fez? A gente vai agora para Samuel, capítulo 1, versículo de 9 a 19. Vocês não precisam ler, que eu vou falando pausadamente aqui. O que a Ana fez? Ela resolveu se levantar. Quando nós estamos em meio a algumas dificuldades, onde nós não vemos solução, para nós que somos crentes sabemos que o melhor lugar, que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés do Senhor. Aleluia. E lá nos derramar as nossas Aleluia. queixas. E lá pedir para quem é dono dos nossos dias, quem cuida do nosso futuro. O Deus Todo-Poderoso, que é presciente, sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Aleluia. Então, Ana mesmo, amargurada de coração, ela se levanta, se posiciona. E uma mulher de Deus que se posiciona, Aleluia. não tem ninguém na frente que possa impedir de receber a vitória. Porque na nossa frente tem Deus, Aleluia. o Todo-Poderoso. Verdade. Vou ler aqui, gente. Aleluia. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sumo sacerdote, fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem de vinho, nem de bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E aí ele falou: Não temas, pois a tua serva... Aí ela continuou: Não temas, pois a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Ela estava orando. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel, que te concede a tua petição, que lhe pediste, e disse a ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, o que acontecia aqui? A Ana, quando conseguiu se levantar, mesmo diante daquela amargura na alma dela. Porque o que é amargura de alma? É quando você sente, é uma dor terrível que só você sente e Deus que conhece a tua alma. Ninguém mais. Ninguém sente.
Todos nós podemos imaginar a dor, imaginar. Até podemos passar e se compadecer, porque nós sentimos. Mas nós somos únicos, cada um sente de uma forma. Então, só quem sabe essa amargura de alma de Ana era Deus. Mas quando ela, em meio a essa situação, ela resolveu se retirar, porque depois que eles participaram do culto, eles comeram, e aí ela estava triste, a amargura dela de alma estava muito forte, ela saiu, se retirou e foi para um canto, sozinha, conversar com Deus. E aqui eu começo a oração de Ana. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. O que ela fez no versículo 9 e 10? Quando ela se retirou, foi para um espaço reservado e ela começou a orar. A Ana, ela rasgou o seu coração, se derramando diante do Senhor. E ali ela fez uma oração sincera. Isso é tão importante, irmãos. Eu não sei orar. Nós todos humanos não sabemos. Se nós não pedimos ajuda ao Espírito Santo, a gente não ora. Porque a gente quer orar com a razão. E Deus entende de outra maneira. Se nós não temos o Consolador e Jesus para poder levar para o Senhor as nossas orações, ela não chega perfeita. Então, o que ela fez? Como é importante. Por que nós temos que orar com sinceridade com o Senhor? Porque Ele é autor da nossa vida. Ele que escreveu a nossa história. Ele que sabe como será o nosso futuro. Você acha mesmo que Deus não conhece o que está dentro de nós? Não sabe tudo o que está passando por aqui? Sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Então, ela fez a oração mais sincera da vida dela. A oração não é um ritual a ser cumprido, que você repete. É um derramar de alma. É aquela oração que você nunca pensou em fazer. Aquela oração que você coloca tudo diante do Senhor. E aí, o que ela fez no versículo 11? Uma oração de fé, humildade e ousadia. Como Deus ama os humildes de coração. Aleluia. Como que Ele ama. Essa oração de fé, Ele ama também. Por quê? Porque Ele é o dono do nosso milagre. Então nós precisamos nos encher de fé e esperança para poder a gente alcançar o que Ele tem para nós. Aleluia. Então a Ana orou por um filho. E ao orar por um filho, ela fez um voto solene a Deus. Em Números, esse voto vem dizendo assim, que ela orou dizendo a Deus, eu vou ler aqui de novo. Senhor dos exércitos, ela chama Ele de Todo-Poderoso, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, olha a humildade dela aqui, e de mim lembrares, e da tua serva te deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o voto que ela fez com Deus. Esse voto é um voto de nazireado. Ele tem descrito lá em Números 6, capítulo 6, versículos de 5 a 14. Ao nascer o filho, ia consagrar a Deus. E esse filho ia ficar por um tempo servindo a Deus, sem cortar os cabelos. Mas esse filho ia ficar por toda a vida servindo ao Senhor, lá na tenda de Siló. Olha como ela foi ousada aqui. A ousadia dela foi grande. Você imagina, eu sou uma mulher estéril e eu estou há anos querendo um filho. Estou passando por tantas situações dentro da minha casa porque meu marido precisou pegar outra mulher para poder garantir a geração dele. E eu, esse único filho que eu quero, eu estou pedindo para Deus esse filho. Mas eu também vou devolver para Ele.
sem a garantia de que eu vou ser mãe de novo. Aleluia. Olha que fé dessa mulher. Aleluia. Ela está dando para Deus o que ela pediu para Deus, ela está devolvendo para Deus e ainda consagrando para Ele. E falando, Deus, Ele é o meu filho, mas antes de ser meu filho, Ele é teu. Porque és tu que está me dando. Então, se me agraciares com um filho, Ele vai te servir. Aleluia. Olha que coisa linda. E Deus, Ele se agradou dessa oração de Ana. Aleluia. Por quê? Aí nós vamos aprender a oração, o propósito de Deus na oração de Ana. Deus, Ele não faz nada sem propósito nas nossas vidas. Aleluia. Nada. Eu sou mãe, eu não sou mãe, a outra é mãe, a outra está solteira, a outra está anos tentando a faculdade e não entra. Eu projeto a minha vida com a minha visão humana. A minha visão humana, ela é limitada. Mas a visão de Deus não. Aleluia. A visão de Deus vê além. Porque Ele escreveu o início da minha vida. Porque Ele é o autor da minha vida. Então Ele sabe qual é o meu fim. E sabe que Deus não... O fim de um filho. Imagina que uma mãe quer um fim ruim para um filho. Deus quer o melhor para nós. Deus, Ele é bom. Então, Ele só quer que a nossa oração, todas as nossas orações feitas para a nossa vida, venham de encontro com o propósito dEle. Mas se nós não sabemos, eu lendo aqui, eu fiquei perguntando, Jesus, e se eu não sei o meu propósito? Não precisa saber qual é o propósito. Precisa crer no Deus que cuida dos teus dias. Hoje eu estou aqui, ó, em pé falando com vocês, agradecidas ao Senhor pela minha vida, por tudo que tenho vivido. Sabe por quê? Ele me levanta, Ele me dá o fôlego da vida. Se Ele me dá o fôlego da vida, eu não estaria aqui falando com vocês. Quantas coisas que já passei. Quando eu entrei nessa igreja, cada hora era uma situação diferente. E aí eu fui conversar com a nossa pastora. Minha filha, vamos orar? Eu não entendia. Tudo tem que orar. Mas tem. Como que Deus vai me entender? Como que Ele vai saber? Ele sabe de tudo. Mas como é que eu vou ter uma intimidade com o Pai se eu não conversar com Ele? Oração é uma conversa, é uma intimidade com Deus. Por isso que eu não sei como que vai ser o meu futuro. Eu não sei qual é o propósito de Deus tem para a minha vida. Nós temos um privilégio nessa igreja. Não são todas, mas aqui Deus, Ele nos avisa muitas situações que estão por vir. Aleluia. Por amor a nós. Para quê? Para que oremos. Para que nos preparemos. Para que possamos pedir a Deus para blindar o nosso coração. Aleluia. Porque foi outra coisa, quando eu pisei nessa igreja aqui, que eu estava pedindo. A primeira coisa que eu pedi para Deus. Deus, eu não sei o que eu vou passar. Já estou passando por algumas situações. Eu não sei como será o amanhã. Mas eu te peço, Senhor, blinda o meu coração. Verdade, E me dá a paz. Essa paz que excede todo entendimento humano. Que só vem de ti. Porque Aleluia. aconteça o que acontecer, eu vou ter paz. Diante das aflições, eu vou ter paz. Porque eu sei que eu estou passando por aquela situação, mas que eu tenho um Deus que não solta da minha mão. A minha mão humana solta da dele, mas Ele não solta das nossas mãos, Jesus. Não solta. Imagina quantas situações Ana passou. E ela não sabia qual era o propósito de Deus. Mas ela foi de encontro nessa oração com o propósito de Deus. Olha que ousadia. Aleluia. Deus, eu quero um filho. E se tu me deres um filho, eu te devolvo. Aleluia. Para ele te servir todos os dias da sua vida. Aleluia. Aí ela entrou na oração que Deus queria. E ela orava, não era de boca não. Igual a gente faz em voz alta aqui, o irmão escuta, o outro escuta. Não. Ela já estava tanto tempo nessa situação, irmãos. Faz tanto tempo que ela só orava com o coração dela. Olha com a importância do nosso coração. Verdade, Olha, aleluia. porque tudo provém no nosso coração. Provém de dentro para fora. Nosso coração não é lixo. Então, se nós demos essa importância, que tudo vem de dentro para fora, a gente cuida melhor. Pede para o Consolador, que foi louvado aqui, Verdade. cuidado dos nossos corações.
Porque nós precisamos ter um coração contrito, um coração segundo o coração de Deus. Precisamos, o Espírito Santo ele ajuda com os frutos do Espírito, a gente ter domínio próprio, ter mansidão, ter temperança, ter confiança, ter uma fé inabalável. Às vezes, quando passamos por situações que a nossa fé fica meio assim, fraquinha. Mas nós temos tantos irmãos aqui que Deus pede para nós orarmos um pelos outros. E quando nós oramos um pelos outros, algo acontece. Porque Deus ama um coração que ora. Nós, quando oramos, movemos o coração do Senhor. Assim como Ana, ela moveu o coração do Senhor. E ela não orava com a boca. E aí, lá tinha um sacerdote sentado. O sumo sacerdote Eli. E aí ele olhava, aquela mulher estava praticamente embriagada. Ele não conseguia enxergar porque ele não estava sem o discernimento. Com as situações espirituais que estavam acontecendo lá, ele não tinha o discernimento da dimensão da oração daquela mulher. Aleluia. E ela ficou triste quando ele falou, Ana, ela achava que ela estava embriagada, ele a repreendeu. E ela falou, não, meu Senhor, mais uma vez ela foi humilde. Ela foi humilde aqui no capítulo 11, onde ela falou com o Senhor que ela era serva 3 vezes. Olha que coisa linda. Aleluia. E é assim que nós temos que chegar diante do Senhor, porque quando a gente pensa com quem que nós estamos falando, o dono do mundo que rege a terra com a sua mão forte. Aleluia. O Deus que criou os céus e a terra, que é autor da nossa vida, que conta nossos dias, que nos dá o fôlego, a oportunidade de viver mais um dia, que nos livra de tantos males, que lá fora não tem esperança, não tem nada que pode nos oferecer. O homem não tem mais esperança lá fora, não tem mais amor. Aqui nós vimos esse amor, porque o amor de Deus nos constrange. Então, quando ela orava para esse Deus, aí ela falou com ele, não, eu não estou embriagada, eu não bebo bebida forte, eu estou amargurada de coração, aflita de coração, e estou falando com o Senhor. Aí ele entendeu. Aleluia. A dimensão da oração dela. E aí o que ele fez? Ele abençoou. A despediu abençoando. Aleluia. Aí lá no versículo 18, Ana faz uma oração. A oração de Ana, lá no versículo 18, é uma oração que transforma, que a transformou. Eu vou ler aqui para vocês. E disse ela, achei a tua serva graça em teus olhos, assim a mulher se for... Não, vou repetir aqui. E disse ela, achei a tua serva graça em teus olhos, assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia! Por quê? Vou continuar aqui. E levantaram-se de madrugada e adoraram o Senhor, e voltaram e vieram a casa a Ramá. Eucana concebeu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Aleluia! O que acontece no versículo 18? Depois que ela se derramou com sinceridade, com humildade, com ousadia, com a fé inabalável que ela tinha, porque ela já não aguentava mais essa situação, ela não aceitava a situação que ela estava passando, sendo serva do Senhor, e a amargura na alma dela. Então ela se levantou, mesmo fraquinha. O que aconteceu? Olha o poder da oração de Ana. Ela mudou, o semblante dela mudou. Ela já não era mais triste. Deus a curou. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós oramos um pelos outros. Isso é um mandamento, nós temos que orar um pelos outros. Aleluia. Temos que orar pelos fracos na fé. Em algumas situações. Mas isso não significa que sempre Deus vai atender. Aleluia. Por quê? Um ora pelo outro. Deus às vezes acalma o mar, acalma a tempestade. Mas a mudança de vida começa quando nós,
que estamos na prova, oramos ao Senhor com sinceridade. Aleluia. E pedimos a Deus para que Ele venha fazer a vontade dEle. Por quê? Muitas das vezes eu não sei qual é a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória Ou a às Deus. vezes sei, porque tem profetas que falam. Aleluia. Mas às vezes eu não quero fazer a vontade de Deus. E como que Deus vai mudar minha situação? Não vai. Aleluia. Não vai. Você sabe por quê? Se Ele fizer a minha vontade, meu caminho pode ser mau. Meu final pode ser triste. Então eu tenho que fazer a vontade dEle. Aleluia. E é fácil? Não, nós somos humanos. E nós questionamos o tempo todo com a nossa Aleluia. sabedoria humana. Nós questionamos o tempo todo, mas podia ser assim, mas podia ser assim. E muitas das vezes não só questionamos. Nós vamos lá e tentamos resolver daquela maneira porque aos nossos olhos é bom. Aleluia. Mas Deus, às vezes, não está naquele negócio que eu estou orando, não. Porque Ele vê além. O que Ele tem pra gente é muito melhor, além do que eu posso imaginar. Então, Aleluia. o que a Ana fez aqui e me ensina? É uma coisa que eu aprendi nesta igreja também. Porque também não sei orar. Mas uma coisa valiosa que eu aprendi aqui. Senhor, nós estamos falando com as mulheres, mas isso serve para os homens também, que têm filhos. Ou que têm projetos. Que nós temos muitos projetos. Até enquanto estivermos aqui. Senhor, eu quero isso para minha filha. Mas se for da sua vontade, porque antes dela ser a minha filha é a tua. Então, Senhor, faça da tua maneira, Aleluia. na tua vontade e do teu querer. Aleluia. Eu quero muitas coisas. Se Deus estiver de encontro com o quero. E mais ainda, você sabe como que Deus vai ouvir? Se o que eu quero para minha filha vem de encontro com o propósito que Ele tem para ela. Porque muitas das vezes nós pedimos, mas pedimos para o nosso próprio bem, para o nosso próprio deleite. Isso aí está na Bíblia. É verdade, aleluia. E o que é isso? Para o nosso próprio bem, para o nosso próprio deleite? Acaba, é finito. Mas o que Deus tem dia e hora para começar e Ele sabe até onde vai. Então, a oração de Ana, como ensina a nós? E sabe o que aconteceu no versículo 19, 20? Vou ler aqui para vocês. Aliás, o 20. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome, Samuel. Porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Deus lembrou-se de Ana. Agora Deus cumpre o seu propósito de acordo com a oração de Ana. Você imagina, ela nunca pensou que um dia ela poderia ser mãe. Mas quando ela pensou, mas foi uma coisa linda. A oração dela foi tão tremenda que ela falou, Senhor, me dá, mas eu te devolvo. Olha que coisa linda. Nós faríamos isso? Ainda mais sabendo que ele seria ensinado lá na tenda de Siló, pelos sacerdotes. Ela não pensou nisso, ela não quis pensar nada. Porque quando a gente tem fé em Deus, aquela fé inabalável, a gente não fica pensando de como será. Deus cuida. Aleluia. E Deus honra a nossa fé. Aleluia. O que aconteceu com Samuel? Ele foi a resposta da oração de Ana. Mas também foi a resposta de Deus para Israel. Vocês lembram que eu falei de Israel lá no início? Como estava complicado, uma crise política e espiritual? Então, o plano de Deus era levantar Samuel. Sabe para quê? Para ungir o primeiro rei, Saul, e depois o segundo, que foi Davi. E de Davi, o Davi era um homem segundo o coração dele. E através dele, Deus havia prometido o Messias. Quando Samuel nasceu, olha que coisa linda, como Deus tinha coisas tremendas para ele, que a Ana nem imaginava. Samuel nasceu, ele se juntou a uma longa linhagem de líderes importantes em Israel,
que nasceram milagrosamente de mulheres estéreis. Olha que coisa linda. Olha como foi essa linhagem. Abraão com Sara, Sara era estéril, teve Isaac. Isaac e Rebeca teve Jacó. E Rebeca também era estéril. Jacó casou com Raquel, Raquel também era estéril, teve José. E Eucana casou com Ana e teve Samuel, o último juiz e o sacerdote que ungiu os primeiros reis. Aqui aprendemos a importância de uma oração sábia. Não sabemos orar. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. A começar, Deus, me esvazia de mim, das minhas certezas. Esvazia de mim, dos meus rancores, de todos os sentimentos que não te apraz. Me dê um coração humilde e sincero. Isso serve para mim também. Precisamos aprender. Não podemos ficar questionando o que acontece aqui, o que acontece ali, o que acontece lá. Peninas, tem vários tipos de peninas. Não só que era casado com Elcana. Tem penina que é a nossa mente. Que é o nosso eu contra nós mesmos. Que fica falando que a gente não vai conseguir, que não tem jeito, que é impossível. E o Deus que nós servimos? Não é o Deus do impossível? Então, tem peninas que falam, quando está jovem, tem que entrar para a faculdade e tenta, não consegue. Quando consegue, almeja entrar para uma carreira de sucesso. E aí tem sempre aqueles que falam que não tem jeito, que o projeto é falido. Quantos sonhos em que as peninas aí da vida falam que nós não vamos conseguir, porque realmente eles não conhecem Deus, o Deus que nós servimos. Eles não creem. Só que nós, neste tempo, fazemos a diferença. Aleluia. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Ele muda a nossa história de hoje para amanhã. Imagina o poder da oração. Então hoje eu aprendo com essa lição. Quando comecei a estudar, eu lembrei muito da senhora pastora. Muito. Porque já cheguei aqui tão atribulada de coração. Tão atribulada. Eu me emociono porque hoje em dia eu entendo. Eu sou liberta. Glória a Deus. Eu sou liberta. E hoje em dia eu entendo como é importante conversar com Deus. Nós somos únicas. Se nós pensarmos que nós somos a autoria do Criador do mundo, então nós somos amadas. Então não é o que falam, o que dizem, o que acham que é o que nós somos. Aleluia. Não é. Então, meus irmãos, eu quero parar por aqui e quero pedir, meus irmãos, que o Espírito Santo continue ministrando no coração de vocês e que possamos orar mais uns pelos outros, por nós, e colocar toda a nossa vontade diante de Deus e pedir para que Deus faça a vontade dele de acordo com o que ele tem, com o propósito que ele tem para cada uma das nossas vidas. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.